Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dávila de Literatura e Redação e hoje a gente vai, dando seguimento para as nossas leituras obrigatórias para o vestibular da URGS, seguir com Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. O que a gente tem que saber quando a gente vai falar do autor, do Marcelo? O Marcelo, na verdade, tem um nome bem importante porque ele é filho de um deputado que foi muito famoso há muito tempo atrás, o Rubens Paiva. O Rubens Paiva foi perseguido e morto durante a ditadura, mas isso não é uma realidade que o Marcelo sabe enquanto a gente está lendo o livro. O livro foi escrito quando o Marcelo era bem mais jovem. Então essa realidade que deixou o Marcelo mais famoso, mais atento, não é uma realidade ainda lá para o Marcelo. Aqui a gente tem que pensar que o Marcelo é um autor, é um jornalista e ele também é dramaturgo. Importante também, o Marcelo, ele é um escritor mais moderno, mais contemporâneo. Ele é, na verdade, um dos poucos autores das leituras obrigatórias que ainda está vivo. E ele escreve nos anos 80. Então ele é bem mais recente se a gente comparar ele, por exemplo, com Shakespeare, Flor Bela Espanca e outros autores que estão nas leituras obrigatórias e são extremamente mais antigos. Então é uma realidade boa, por quê? Deu uma dúvida no livro? Manda uma DM no Insta. Ele ainda pode conversar com a gente, ele está disponível para tirar dúvidas sobre as leituras, para falar sobre esses livros, para que vocês possam ver entrevistas. Então é muito legal quando a gente tem um autor mais contemporâneo, porque ele está mais perto da nossa realidade. Pensando na obra, o Marcelo publica ela em 82, só que o plano de fundo dela é o caminho dos anos 70. Na verdade, o Marcelo está fazendo no livro nada mais do que um panorama sobre o seu acidente. O Marcelo vai tirar umas férias com os amigos num local e ele pula num lago, bate a cabeça e fica tetraplégico. E o livro nada mais é do que a narração desses processos pós-acidente de recuperação do Marcelo. Hoje em dia o Marcelo Rubens Paiva é apenas paraplégico, ele teve uma recuperação de movimentos, mas nunca se recuperou totalmente. Então, o plano de fundo de toda essa obra é nada mais do que pós-acidente do Marcelo, até que ele ficasse um pouco melhor. Nós temos uma margem de mais ou menos 2 anos entre o acidente e o fim da obra. Ele vai falar na obra de muita coisa. Por quê? Porque o que o Marcelo decide fazer nesse livro? Quando recuperado, ele vai falar dos fatores sobre o que ele pensou enquanto estava em recuperação. O Marcelo fica muito tempo na UTI, muito tempo no hospital, e como tetraplégico ele não podia andar, ele não podia sair, ele tinha que ficar acamado. E ele vai contar pra gente, neste livro, as reflexões que ele teve enquanto estava acamado. Então a gente tem apenas jogos de pensamento do Marcelo, não necessariamente numa ordem correta, respeitando uma super cronologia. Não, o Marcelo está deitado e precisa pensar. E ele resolveu escrever num livro esses pensamentos que ele teve. Fechado? A gente tem o primeiro capítulo da obra, ele se chama Bin. Ele vai dizer pra gente, é 14 de dezembro de 79, são 5 horas da tarde, Sol em conjunção com Netuno em oposição a Vênus. Quem manja mais aí de signos, explica pra gente o que isso quer dizer aqui nos comentários e já disse alguma coisa de maré de azar. O Marcelo tinha uma boa vida e ele brinca com os amigos dele, ele para na frente de um lago, que mais é uma poça do que lago. Diz pros amigos dele, tipo, ô, te liga só, vou pular que nem o tio Patinhas, que nem tá na imagem aqui do lado. E ele faz a pose do tio Patinhas e pula na água. Todo mundo dá risada, haha. Passam uns minutos e o Marcelo não volta. Mais uns minutos e nada do Marcelo. A galera pula na água, pega o Marcelo e ele diz que ele pulou, caiu e ele bate a cabeça no chão. E ele diz que ele só ouviu um apito no ouvido dele, que é esse bim. Ele só escutava um apito na cabeça dele e não conseguia mexer mais nada. Ele vê os amigos puxando ele pra fora, a galera começa a sacudir ele do lado de fora do lago, ele não sente nada, dá uma apagada, acordada e chega no hospital. Começam a atender ele na emergência. Todo mundo sabe que é um acidente perigoso, ele pulou no lago e não conseguia se mexer. Ele encerra o primeiro capítulo só com isso. Então ele basicamente narra pra gente o processo do acidente. Parei na beira do lago,
Pulei que nem o tio Patinhas, bati a cabeça, ouvi um apito, a galera me tirou da água. O capítulo 2 ele chama do lado de cá dos trilhos. Ele vai refletir sobre um pouco da vida dele, a situação socioeconômica que ele vive. Por quê? Porque o Marcelo começa a perceber que ele tá num bom hospital, que ele tá recebendo um bom atendimento. E ele pensa, tipo, tá, eu posso não ser muito rico, mas até que eu tenho uns luxos assim na minha vida. Ao mesmo tempo que um lado da minha família tinha muita grana, a outra tinha um pouco menos. Mas lado que meu pai era deputado, a minha mãe não. Ao mesmo tempo, ele ia refletindo pra gente, tipo, ok, eu vivi muito bem, obrigada. E a prova disso é que eu tô olhando pros lados, vendo um hospital legal, uma galera se esforçando pra me atender, não tô morrendo nos corredores no maior estilo SUS. Só que ele vai dizer, ó, eu tenho uma boa vida, hoje ok, eu tô no meio do caminho, né, já sou um pouco mais velho, então eu tenho que lutar também pela minha história. E ele vai lembrar de umas viagens, ele já começa com essa coisa do memorialismo. Ele tá ali sendo atendido e vai narrando pra gente. Pô, uma vez eu fui pra Argentina com um brother meu, e a gente é mó burro, gastou um monte de dinheiro de começo e ficamos a nada em Buenos Aires. Só que ele diz, ó, não é que eu sou pobre, que a gente é burro mesmo. A gente torrou a grana indo a Buenos Aires e eu fiquei lá passando vergonha e frio no meio da Argentina. Só que, ok, eu sou burrão, mas minha vida é bem mais fácil que a de muita gente. Ele entra na UTI. Ele vai dizer que ele tá acordado, claro, com muito remédio, mas que ele meio que, tipo, tenta mexer uma mão e não mexe, tenta mexer um pé e não mexe, ele já entendeu que fritou a batata dele. Aí ele lembra do acidente e diz, bah, saquei, o que eu fiz? A mãe dele entra e vai explicar todo o processo do que aconteceu. Então, querido, pulou no lago, bateu a cabeça, na verdade tu bateu as costas, tu teve uma fratura na tua quinta vértebra cervical. Isso comprimiu a tua medula, cortando a linha de passagem e tu perdeu os movimentos. Ele diz que ele pensa um tempo, tipo, ok, e agora? Eu não me mexo mais. Será que eu vou voltar a me mexer? Será que isso vai acontecer? E esse vai ser um pensamento que o Marcelo vai ter por muito tempo. Ao mesmo tempo que ele pensa, tá, vou morrer. Ele pensa, não, tá tudo bem. Um dia eu vou voltar a me mexer. Ele tem esses fluxos de pensamento. E ele tem o primeiro fluxo de pensamento dele. Dentro desse fluxo de pensamento, vem uma enfermeira e diz, e aí, Marcelão, banho? Ele diz, tá. E o Marcelo pensa, peraí, como assim banho? E esse episódio é interessante e engraçado, porque ele vai dizer, tipo, por que as pessoas estão dando banho? Como é que eu vou tomar banho? Ou seja, ele começa a ter a primeira reflexão sobre como vai ser a vida dele a partir de agora, como deficiente. O Marcelo tem tempo livre. Ele vai falar muito, gente, do teto branco. Por quê? Porque ele tá deitado numa maca, acamado, e ele não consegue se mexer. Então ele só fica olhando pra cima, olhando por nada. Então ele diz, eu passo o tempo todo deitado olhando pro teto branco. O tempo todo deitado olhando pro teto branco. Tô fazendo nada. O que eu posso fazer? Pensar. Ele vai dizer pra gente, primeiramente, que até ele ter uns 12 anos, ele nunca tinha contato com morte. Ninguém tinha morrido. Tava todo mundo bem, todo mundo tava feliz. Quando ele fez 12 anos, começou a morrer gente à reveria. E isso começa a fazer ele a pensar a respeito de morrer. Apesar de tudo isso, quando as pessoas vão visitar ele se sente ok. Tipo, pra ele ainda não é um momento de bad vibe, ele tá processando. E ele processa tão mal o acontecimento que ele começa a pensar, tipo, quantos dias será que eu tô aqui? Será que eu perdi a festa do Cláudio? Será que eu vou poder ir no date com a Marcinha? Vai aquela mina que eu marquei no Tinder, sabe? Ele tá pensando em coisas como se ele não tivesse tetraplégico. Ele acha, tipo, será que nesse tempo que eu vou ficar aqui eu vou perder o rolê da faculdade? Ele tá tetraplégico. Então a gente vê que ele não processou por dentro o que é preciso. Ele vai contar que vem gente visitar ele, só que ele não conversa e ele não fala muito porque ele tá tão chapadaço de remédio que ele até vê e diz, bacana, naninha, que legal, soninho. E ele vai intercalando os pensamentos dele com sonequinhas. Daqui a um tempo, a gente tem que pensar, né? Os 5 primeiros dias é ok, daí daqui a pouco tem 10, 15, e ele continua deitado. Então ele pensa, tá, já sei como é que eu vou fazer. Que exatamente ele vai explicar nesse momento pra nós
a lógica do livro. Ele diz, sabe o que eu vou fazer? Eu tenho tempo ocioso, tô olhando pra esse teto inútil, que não me distrai, ninguém pode vir me ver, uma UTI, não é como se pudesse ficar no quarto o tempo todo. Eu vou organizar minha vida assim, ó. Eu vou escolher uma pessoa e procurar todas as lembranças que eu tenho com essa pessoa. Aí quando eu terminar, eu vou pra outra pessoa, pra ele ter como passar o tempo. Nesse momento ele vai dar nosso primeiro recurso de memória sobre o pai dele. Para vocês entenderem por fora, tá? Vamos abrir um parênteses. O Rubens Paiva trocava cartas com o pessoal no Chile, em teoria. Os soldados da ditadura vêm, recolhem ele em casa, na verdade recolhem toda a família, levam para uma delegacia. Todo mundo volta para casa, menos o Rubens Paiva. No outro dia vem buscar a mulher dele e a irmã mais velha do Marcelo. Elas passam por um interrogatório e voltam. O Rubens Paiva nunca volta para casa. Toda vez que a mulher dele vai com a família procurar as pessoas, procurar, querer saber, soldados respondem tipo, ele tá preso. Não, a gente mandou ele pro exílio. Não, ele tá na outra delegacia, nem é aqui. Cada vez a galera dá uma resposta, que era o comum da ditadura, se omitir as informações. Somente durante o governo Dilma, na Comissão de Constituição e Justiça que foi instaurado por ela, lembrando que a Dilma foi uma das pessoas que foi torturada pela ditadura, ela batia muito na tecla de se descobrir o destino que as pessoas tiveram, que se descobriu o fim que o Rubens Paiva teve. Com essa comissão, com esse papel dizendo, morreu tanto, morreu tal, morreu de que jeito, o Marcelo escreve um segundo livro, que Ainda Estou Aqui. Nesse livro, ele não tem muita informação, ele está em 82. Então ele só vai dar pra gente detalhes. Isso que vocês acabaram de saber, o Marcelo não sabe. O que o Marcelo sabe? Os caras entraram na casa dele, pegaram o pai dele não voltou. Tudo que eles tinham eram informações que divergiam e nunca levavam eles a lugar nenhum. E o Marcelo continua suas reflexões. Com o tempo, ele começa a dar uma melhorada e começa a receber umas visitas que podem durar um pouquinho mais. Os amigos dele vão revezando a leitura de um livro que se chama O Que é Isso, Companheiro, do Gabeira. Esse livro é bem importante porque o Gabeira vai narrar alguns acontecimentos também em fluxos e que inclusive envolvem a ditadura. E o Marcelo se identifica e acha que é um jeito legal de passar o tempo e até de mirar os pensamentos dele. Tipo, se eu ir pelo caminho do livro, eu posso ir guiando para onde eu vou pensar, sobre o que eu vou pensar. Quando eu me perder, quando faltar gente para eu lembrar. Ele passa o Natal e o Ano Novo. Lembrem que a gente estava lá no dia 17, né? Quando o livro começou. A gente já tá no Ano Novo, já se passou quase um mês. E ele sabe que, ele vai continuar ali por um tempo. E a única coisa que ele percebe é que tem muita gente que entra, muita gente que sai. Só que tem gente que sai em saco preto, né? E é a primeira vez que o Marcelo analisa fortemente a possibilidade de morrer. A família do Marcelo lembra que ele estava em Campinas com os amigos, pega ele e resolve transferir para um hospital lá em São Paulo. Porque eles querem um tratamento melhor, um tratamento mais específico, querem um tratamento com melhores médicos. Lembrando, a família do Marcelo tem grana. E ele começa a se sentir um pouco incomodado. Por quê? Cara, estão tendo que me levar para médico melhor. Não é só ficar esperando que passa, não é só fazer uma gracinha, um remedinho. O negócio é sério. E mais, antes eu tava acostumada com a enfermeira que vinha aqui me dar banho, com o cara que vinha me dar comida, com a galera. Agora não, eu vou para um outro hospital, para uma outra estrutura, mais gente, mais coisa. Deu ruim pra mim. Lá no hospital novo, eles encontram um doutor que diz pra ele, cara, um jeito que eu posso te ajudar é te ajudar a sentar, porque não é mais só o teto branco. Talvez eu possa olhar as paredes brancas, digamos assim. Eu posso te ajudar a sentar. Eu posso fazer um colete cervical de metal que vai te manter fixo, sentado. Porque como ele não tem os movimentos, né, gente? Ele cairia molengão, bonecão do posto. Então ele precisa de alguma coisa para manter ele fixo. Começam a pensar sobre essa possibilidade de produzir um colete cervical para ele. E o Marcelo vai narrar pra gente agora por inteiro, enquanto ele aguarda todo esse tratamento, a situação do pai dele. De quando ele estava em casa, de que o pai dele foi preso, de que disseram que foi pelas questões de ele conversar com gente que estava no exílio. E o Marcelo fala uma frase muito interessante,
sobre essa questão das pessoas da ditadura que não tinham respostas, que é o fato de, ele vai dizer que é muito triste o fato de que a mãe dele não sabe se é esposa ou viúva. Porque é muito perigoso a gente pensar, né, que ela não tinha como saber se ele tinha morrido ou não. Se ele realmente tinha sido mandado para o exílio, se ele estava preso, se ele estava sofrendo tortura. A mãe dele vivia sem saber se um dia o marido voltaria. Assim como as crianças viviam sem saber se tinham um pai. O Marcelo lembra pra gente tudo como aconteceu, porque o pai dele era uma pessoa importante. E ele vai dizer, beleza, todo mundo na época se comoveu por um tempo. Saiu no jornal, as pessoas fazendo protesto, as outras mulheres que tinham seus maridos presos se uniram à minha mãe, querendo respostas. Só que o tempo passou e a galera foi deixando passar mesmo. Ele passou e passou mesmo. Tinha mais gente sendo presa, tinha mais gente morrendo, tinha mais coisas acontecendo. E isso ficou pra depois. O Marcelo vai começar a entrar na rotina do hospital. Ele reflete muito sobre o fato de como as coisas agora parecem ser metódicas. Todo mundo visita ele às 16, tem que sair às 17. Quem vinha antes, um monte de gente, agora vem poucas pessoas, porque todo mundo tá pensando que ia morrer. Agora que já viu que não morreu, só ficou sem se mexer, menos gente visita. E ele, inclusive, vai começar a perceber que essa linha que ele escolheu de pensamento, de, escolher uma pessoa por vez, levava ele a lembranças que não serviam pra nada. Por exemplo, quando ele pensa várias vezes sobre relações sexuais que ele teve com algumas meninas. O livro tem uma linguagem bem coloquial mesmo, é como se o Marcelo estivesse trocando uma ideia contigo. Só que, mesmo ele narrando essas coisas que parecem ser mais fora da caixa, mais fora do eixo, que a gente não precisava saber, detalhe demais, daqui a pouco ele começa a perceber, não tem por que mais eu ficar pensando nisso. Agora eu sou um bonsai, eu não tenho por que ficar me preocupando com sexo, sabe? E ele vai começando a ter uma perda de controle sobre isso. Algumas lembranças que ele teria tranquilamente, algumas coisas que antes não afetavam ele, começam a afetar, ele começa a perceber que talvez não seja mais a realidade dele. Ele ganha o colete cervical, pode ficar sentado, e agora, ele diz que ele tem uma nova perspectiva da vida. Porque, claro, antes ele só tinha perspectiva do deitado, agora ele pode olhar para as coisas, olhar para o redor dele. Vai acontecer uma coisa importante durante a visita, porque o Leonel Brizola se exilia, ele vai ao alto exílio, né? Ele foge do Brasil pela perseguição, e a esposa do Brizola vai ver o Marcelo no hospital. O pai do Marcelo era do mesmo partido do Brizola. E isso traz um gatinho na cabeça do Marcelo, que é política. Ele começa a pensar, meu pai era envolvido com política, eu até que nem era tanto. Mais ou menos. Aí ele vai dizer que quando ele entrou na faculdade, ele começou a ter mais atenção sobre essas coisas de política. Ele viu uma galera se organizando, essa coisa de movimento estudantil, e que ele realmente começou a se aproximar daquilo, que ele chega a se filiar a partidos, que ele chega a participar de lutas. E aqui é legal porque ele vai narrar, coisas que hoje pra gente são muito realidade e que lá nos anos 80 é muito no começo. Porque ele vai dizer, inclusive eu lembro de um sindicalista que estava surgindo na época, um tal de Lula, que depois vai vir a ser presidente da República. Só que ele nem sabia disso na época. Ele escreveu em 82 e nem sonhava o fim que o Lula ia levar. Ele vai falar da esposa do Brizola sem nem saber que fim o Brizola ia levar. E é muito legal a gente ver esse distanciamento histórico, da gente entender que esses personagens que pra ele mal tinham importância ou que estavam começando a se destacar, depois vão ter um outro retrato. O Marcelo diz que ele tem hoje um posicionamento, hoje não, né? Que ele tem, na época, um posicionamento, mas ele largou meio dessa fervorosidade política, até pelas coisas que aconteciam dentro da família, né? O Marcelo recebe alta do hospital para poder ficar em casa e ganha cadeira de rodas. E ali ele entende, ok, eu achei que era muito menos do que é. Essa é a minha realidade agora. Tô aqui preso na cadeira, ferrado. A gente entra na ordem do apartamento. O Marcelo vai viver com a família dele num apartamento em São Paulo. Pra ele isso não é muito legal, ele tá sempre meio apático. Ele parece que ele vive como se ele tivesse que estar ali, sabe? O Marcelo não é muito animado, ele nunca tá muito feliz. Ele até acha umas coisas legais, ele diz,
Hoje eu fui fazer um negócio, daí parece que tá indo e não vai. E a gente entra na história com a Estela. A Estela é a enfermeira do Marcelo. Que no começo o Marcelo até curte ela, ele se sente bem, só que é um limite até onde ele se sente bem. Vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. Ele se sente bem até aqui. E a Estela é parte disso, porque a Estela é enfermeira, ela cuida dele 24/48. E ela tá ali o tempo todo. E isso é um problema. O Marcelo começa a tirar agouro dela. Ele começa a se irritar com ela. Ele vai passar um tempo com ela, né? E vai trocar pra gente. Ele vai ao capítulo 6, Uma Paulista Chamada Avenida. Marcelo até hoje fala muito o quanto ele é apaixonado pela Avenida Paulista, tá? Não é uma paixão repentina que ele tem na época. Acontece um episódio interessante pra gente, que o Marcelo vai com 3 amigos ao cinema, e os amigos estão empurrando a cadeira, e a galera começa meio que a olhar assim, e ali ele tem a conclusão: ok, eu sou oficialmente um deficiente, e as pessoas me tratam como tal. Oficialmente as pessoas agora me dão olhares estranhos, caras estranhas, comportamentos estranhos. O Marcelo começa a melhorar. A gente não pode dizer que ele não tá melhorando, ele tá muito focado agora, ele é uma pessoa super mais positiva. Ele tá tendo melhoras com a fisioterapia, só que o asco dele com a Estela começa a não ter fim. Que tanto que precisam demitir a Estela porque não aguenta mais ela. Só que ele mesmo sabe que não tem muito porquê. Ele só pegou ranço dela. Ele resolveu cancelar a Estela e ele inferniza ela até não poder mais, até que tem que trocar de enfermeira. O Marcelo tá começando aí de boa, e deles, essa mulher infernal saiu, eu tô super bem, ok, eu já aceitei pra mim. Até que um dia, o médico tá ali fazendo um exame do Marcelo, tamo começando a sentir, ele sente do mamilo pra cima. Seguido pensar, então tamo bem? Não. O Marcelo começa a fazer terapia e a rever alguns pensamentos dele sobre a cadeira. Só que ao mesmo tempo que em casa e falando conosco, ele parece que aceita a deficiência dele, ele parece que lida bem com aquilo, na terapia ele age como se fosse só uma quarta-feira. Tipo, não, hoje eu caí, bati aqui a cervical, na terça eu tenho o baile. Ele age como se fosse uma coisa muito alheia. Ele vê uma reportagem no Fantástico sobre como a ciência tem avançado. Cid Moreira tá lá super contando como tá de boas as pesquisas. E dele pensa, cara, quer saber? Eu deveria saber mais sobre mim. Eu passei muito tempo ignorando isso. E na real eu não sei porcaria nenhuma sobre o que aconteceu comigo de verdade. Sobre lesões na coluna, sobre tetraplegia, eu não sei nada. E ele começa a ver reportagem, ver documentário, procurar matéria de jornal, procurar livro para estudar. Ele começa a estudar sobre a deficiência dele. E ali o Marcelo pensa, meu Deus, agora vai. Não. Toda vez que a gente acha que o Marcelo vai pra frente, ele dá 2 passos pra trás. Ele vai fazer um exame e o cara percebe que tá formando um calo ósseo na vértebra dele. É quando dentro da tua lesão começa a formar como se fosse uma cápsula de cálcio, que ela vai formando um calo que pode causar novas lesões e novas obstruções. E ele passa por uma cirurgia. Depois dessa cirurgia, ele se sente meio bad vibe e resolve mudar todo mundo. Contrata um novo fisioterapeuta e um novo terapeuta. E isso muda a vida do Marcelo. Literalmente, esse novo fisioterapeuta e esse novo psicólogo mudam a vida do Marcelo. Ele começa a melhorar super bem, ele volta a ter o movimento das mãos, então agora ele não precisa de mais gente para alimentar ele pode escrever, ele pode pegar as coisas, ele pode ele mesmo guiar a cadeira. E isso é um baita avanço para a vida do Marcelo. Ele caminha para a conclusão do livro. Ele vai dizer, hoje eu concluí que eu sou oficialmente o Marcelo da cadeira de rodas. Não tem mais o que fazer. Eu já entendi pra mim, eu já aceitei minha deficiência, já passei a entender sobre isso. Eu sou o Marcelo da cadeira de rodas. E ele passa a viver a vida como o Marcelo da cadeira de rodas. Ele vai a festas, ele vai aos eventos, ele vai pra faculdade, ele vai vivendo como o Marcelo cadeirante. Inclusive, em um desses eventos com os amigos, ele conhece uma moça chamada Bianca. E ele vai falar o quanto aquele relacionamento é bom pra ele, eles estão namorando, estão indo, e o quanto a vida do Marcelo agora pretende ter uma nova perspectiva. Ele vai encerrar o livro falando coisas bem interessantes pra gente, do fato de, sim,
Hoje eu sou Marcelo da cadeira de rodas, com cicatrizes, doente, um pouco mais magro, que passou a deixar de fumar aquele cigarro que fumava antes. Eu assumi essa nova fase da minha vida. E ele encerra o livro narrando exatamente pra gente o primeiro capítulo. Pulei na água, fiz a pose do tio Patinhas e ouvi um barulhinho, bim, no meu ouvido. Feito, pessoal. O livro, então, recordando, é um conjunto de memórias do Marcelo durante o processo de recuperação. Ele começa de boas, sofre o acidente no lago, fica tetraplégico, mas termina já com o movimento das mãos. O Marcelo hoje em dia ainda é paraplégico, ele não teve novas recuperações, mas a gente pode ver que ele passa pelos frutos pessimistas, pelos altos e baixos, mas termina com uma nota basicamente positiva pra gente de tudo isso que tem acontecido. Fechado, galera? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, larga o like no vídeo, bebe água, usa protetor solar, se precisar sair de casa usem máscara. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!